Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Desejo que a paz de Cristo Jesus esteja com você, que realmente Cristo possa encher o nosso coração nesta manhã com as mais preciosas bênçãos que Ele tem a derramar na sua vida, na nossa vida. Nós estamos concluindo hoje o estudo da nossa lição de número 2 desse trimestre, que falamos sobre as alianças de Deus conosco. E esta semana nós estudamos aí sobre a importância, da nossa fidelidade para com Deus com relação à devolução dos dízimos e das ofertas. Propriamente à luz da Bíblia Sagrada que nós estudamos, Não foi nada tirado aí da nossa própria imaginação, mas nós estudamos ponto por ponto na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. É assim que Deus quer que nós devemos viver, conhecendo mais e mais da sua Palavra, para que nós possamos aí não sermos enganados, por muitos falsos ensinadores, E também para que nós possamos entender realmente qual é a vontade de Deus. E hoje, queridos, nós vamos aqui concluir o estudo da nossa lição, nesta sexta-feira. Nós temos o estudo adicional e eu quero mencionar aqui um ponto bastante importante, propriamente no livro Testemunho para a Igreja, no volume 3, na página 326. É uma citação da escritora Ellen White, sobre os comentários dela a respeito, da nossa fidelidade para com Deus. Eu quero pedir a bênção de Deus pela oração neste momento junto com você, para que Deus ele possa nos abençoar de tal maneira que nós possamos aí, queridos, ao concluir esta lição, ter aí a nossa decisão tomada diante de Deus de mantermos a nossa fidelidade ou decidirmos a começar neste momento por meio do Espírito Santo ser fiel diante de Deus. Vamos orar. Querido Deus amado, nosso Pai Celestial, muito obrigado, porque durante toda esta semana nós estivemos reunidos na Sala da Esperança estudando a Tua Palavra. Nós somos um grupo de pessoas em variadas partes, Senhor Deus, aqui do Brasil, que nós estamos aí sempre com um desejo no coração e todos os dias pela manhã nós estamos aqui para podermos ouvir o Senhor falar no nosso coração por meio da inspiração da Tua Palavra, através da luz, Senhor Deus, do Espírito Santo. Por isso nós pedimos agora que o Senhor continue conosco, nos abençoando e nos ajudando, Senhor Deus, a tomarmos uma decisão firme diante do Senhor, de sermos fiéis a Ti, na devolução dos santos dízimos que pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, nós o pedimos estas bênçãos e Te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, sempre que o povo de Deus, em qualquer época, seguiu de forma voluntária e alegre o plano de Deus quanto à doação sistemática e as dádivas e ofertas, verificou sua permanente promessa de que todos os seus esforços seriam seguidos de propriedade proporcional à obediência que dispensou ao que dele requeria. Então, quando reconhecia os direitos de Deus, ele satisfazia as reivindicações, honrando-o com os seus recursos. Então, seus celeiros enchia-se com fartura. Porém, quando o povo roubavam a Deus, em dízimos e ofertas, era-lhes feito compreender que não estava roubando a ele simplesmente, mas a si mesmo,
pois ele lhes limitava também as bênçãos exatamente em proporção ao que ele limitava as ofertas que ele fazia. Tá? Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 326, como eu mencionei para vocês. Tá? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, verso de 1 a 4, queridos, menciona que, aliás, né, a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, mostra para nós a salvação unicamente por meio da graça. Tá? Nós não temos nenhum mérito que podemos apresentar diante de Deus reclamando dele o nosso direito, né, de entrada no céu ou de sermos salvos. No entanto, isso tudo é oferecido a cada um de nós, porém pela graça de Cristo Jesus, pelo seu único sacrifício que ele então fez na cruz por cada um de nós. Somos salvos pela fé, que é um dom da graça. A obediência aos mandamentos é uma resposta à graça, não é algo que se obtém, do contrário não seria graça. Ok? Então as nossas obras, a nossa fidelidade para com Deus são resultado, ou deve ser o resultado da nossa remissão, da nossa salvação por meio do único dom que foi oferecido por Cristo Jesus e os seus méritos através da sua graça em nosso favor. Tá? Não devemos, queridos irmãos, através das nossas obras, pleitear o direito da nossa redenção ou salvação por aquilo que nós fazemos. Nós temos observado que em algumas denominações tem se apresentado muitas e muitas vezes, né, principalmente quando se é pregado a respeito dos dízimos, né, essa forma teológica, demonstrando aí realmente essa troca, né, essa negociação entre Deus e o ser humano, entre Deus e o homem, com relação ao direito de eu dou, né, tiro daquilo que é meu, como se tudo fosse nosso, né? Então, da nossa parte, nós estamos tirando e dando para Deus, para que Ele então nos retribua algumas vezes mais. Queridos, nenhuma base bíblica é mencionado para nós que realmente Deus, na sua parte na aliança, seria fazer exatamente isso, né, para que nós nos tornássemos aí mais egoístas, mais orgulhosos ainda, com certeza, né? Mas a Bíblia diz que nós entregamos aos tesouros de Deus aquilo que é do próprio Deus, aquilo que Ele separou, que Ele apenas pediu para que nós o levássemos, entregássemos no tesouro para que houvesse mantimento, ou seja, houvesse ali reservas, não é? Ou através dos donativos, né, para manter a obra de redenção, a obra de salvação, até mesmo como demonstração do nosso amor para com Deus e para também com o nosso semelhante. Ok? Muito bem. Voltando aqui ao assunto que nós lemos aqui em Testemunho para a Igreja, queridos, sempre que o povo de Deus, aqueles que mencionavam ser seguidores de Deus, que reconhecia a Deus, eles mantinham a sua fidelidade para com Deus, claro que eles demonstravam a sua total dependência de Deus, e Deus então ele retribuía com a sua bênção a sua fidelidade.
Não porque nós merecemos, eu repito outra vez, não porque nós estamos fazendo isso para tentar comprar o nosso direito salvífico com Cristo Jesus. Não é isso. Tá? Mas é óbvio que quando nós o demonstramos, a nossa fidelidade como demonstração de total dependência de Deus, tá? Deus ele está disposto a, através do seu grande amor para conosco, né, nos abençoar. Ao contrário, queridos, quando o povo, né, retinha ou roubava, né, então logo se eu, por não devolver o dízimo, eu estou roubando a Deus, nesse caso, não me pertence, pertence a Deus e eu estou possando daquilo que não é meu. Deu para entender? Ao contrário de que muitos aí ensinam, prega que eu tenho que dar do que é meu, ok? Para que Deus ele possa me retribuir várias vezes, multiplicar, triplicar. A gente ouve muito de alguns pregadores, de alguns aí que se intitula como, né, um servo enviado de Deus, tá? O que na verdade Deus ele exige é que nós façamos, né, cumprimos com esse pedido que ele está fazendo por nós, que é apenas entregar, devolver aquilo que já pertence a Deus, tá? É uma demonstração da nossa fidelidade, é uma provação da nossa fé. Tá? Muito bem. Então, quando nós já mencionamos em outras lições, mas quando nós realmente deixamos de ser fiel, cumprindo com a nossa parte, que é devolver os santos dízimos, que foi separado por Deus, então, queridos, nós estamos automaticamente retendo as bênçãos de Deus, porque nós estamos declarando diante de Deus, né, a insuficiência de Deus para nos, ou a sua capacidade para nos ajudar. Tá? Ou seja, eu estou dizendo para Deus, através da minha prática, tá, de que realmente eu não preciso de Deus, sou capaz o suficiente, inteligente, sábio o suficiente para manter a mim mesmo sem depender de Deus. Tá? Essa seria numa forma de linguagem simbólica, né? Quando eu retenho para mim aquilo que pertence a Deus, no caso do dízimo, seria desta forma que eu estou pronunciando para Deus. E Deus ele entende realmente, né, a nossa linguagem, seja lá da forma como nós o comunicamos. Tá? Queridos, o ponto importante aqui da nossa lição, na verdade, é nos levar a entender completamente, à luz da palavra de Deus, que nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, dependemos dele, precisamos de Deus. Nós não podemos viver sozinhos. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer, nada podeis fazer. Tá? Então, só para deixar claro que é um resumo da lição que nós estudamos esta semana, que Deus ele não tem necessidade, ele não precisa, né, do nosso dinheiro. Ele não precisa dos nossos bens. Já não é nosso, né? Pertence a Deus. Ele simplesmente colocou nas nossas mãos como talentos para que nós possamos aí trabalhar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? E mantermos fidelidade para com Deus e para uns com os outros também, é óbvio, né? Muito bem. Então, queridos, o apelo da lição para nós, né? Ela não foi inscrita aí por acaso, é óbvio que não é, mas uma mensagem Deus quer trazer para nós, Ele quer mostrar para nós. É que realmente nós devemos amar a Deus, tá? E amar a Deus, queridos, é respeitar. Amar a Deus é obedecer. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é ser fiel. Amar a Deus é confiar inteiramente nele, tá?
depositar a nossa fé, a nossa esperança de que Deus é o nosso Pai e que Ele, como nosso Pai, está cuidando de cada um de nós. Ok? Então, é o que a lição realmente quer passar para nós. Quer fazer com que nós possamos entender, compreender completamente, ó, queridos, o quanto Deus nos amamos, não é? O quanto Ele quer o nosso bem. E quando nós estamos sendo fiel para com Deus, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, queridos, Deus ele está nos abençoando de tal maneira, tá? Talvez você pode não perceber, mas uma das maiores bênçãos que Deus proporciona para nós é tirando o nosso egoísmo, o nosso rancor, sabe? Aquele desejo materialista de acumular, de querer sempre mais, não importando a forma como nós ganhamos, como nós estamos aí possando desses bens, tá? Então, quando nós somos fiéis para com Deus, nós estamos declarando para Deus o quanto nós confiamos na Sua palavra e o quanto nós estamos desejosos de obedecer a Ele, ser fiel em todos os princípios, em todos os mandamentos de Deus, em perceber que realmente a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar a nossa vida, tá? E Deus pensa esse milagre, tirando o nosso egoísmo, o nosso rancor, e aí, querido, aliás, o nosso orgulho, né? E aí nós passamos a começar a enxergar os nossos irmãos, outras pessoas, realmente como elas são importantes, como elas são os nossos irmãos, porque são filhos de Deus. Tá? E é exatamente isso que Deus ele quer fazer comigo e com você. Então que realmente esta lição que nós estudamos, à luz da Bíblia Sagrada, queridos, possa realmente chamar a nossa atenção, apelar o nosso coração, para que nós possamos tomar esta fiel decisão de sermos fiéis para com Deus. Quem sabe alguém neste momento esteja pensando, mas eu nunca devolvi os dízimos, sabe? Eu sempre retive. É hora de você começar. É hora de você tomar essa decisão firme e de confiar em Deus. Você pode ter certeza que Deus não vai deixar de faltar nada daquilo que é necessário para o manter da sua vida. Lembre-se, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então que Deus te abençoe, fique com Deus, fique com o Espírito Santo e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Vamos abrir o nosso coração e dizer para Jesus: Senhor, entra em mim, transforma, pois eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser novo em Cristo Jesus. E eu quero desafiar você, tá, a experimentar a Cristo, provar a Cristo. Deus disse assim: olha, provai-me nisto, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Deus está desafiando você a provar a Ele. Tá? Então que Deus te abençoe e que Deus continue te ajudando cada dia mais você confiar nele. Um abraço e até logo.